Vocês vão percebendo que a sequência que eu vou fazendo, ela é uma sequência um tanto quanto fora de um padrão bem estabelecido, exatamente por conta da dificuldade do tempo muito curto para ver muitas coisas. Então eu vou apresentar só mais algumas lâminas, daqui a pouco eu paro com lâminas, para exatamente ficar mais fácil fazer as interligações. É complexo para mim, porque normalmente quando tem esse tipo de encontro que está acontecendo aqui hoje, tem pessoas que nunca ouviram essas exposições. Então qualquer coisa que seja dita, ou que não seja dita, ou faz falta e fica difícil às vezes a gente juntar tudo. Mas por outro lado, tem muitas pessoas que já vieram outras vezes e que se for seguir exatamente o mesmo roteiro, daqui a pouco a gente não sai do que já foi visto. E como a minha proposta é colocar pelo menos algumas reflexões mais recentes para a gente pensar sobre elas, então algumas coisas que são importantíssimas eu vou ter que deixar de lado, não tem jeito, e outras eu vou considerar muito superficialmente. Óbvio que isso vai gerar inquietações internas, porque à medida que a gente tem algo bem quieto na nossa cabeça e alguém mexe, isso gera novas dúvidas, novas reflexões. Mas o conhecimento, o progresso intelectual, ele se dá exatamente por esse caminho. À medida que você aprende a somar, você de repente é levado a aprender a subtrair, multiplicar, dividir e por aí vai. Então, à medida que você descobre uma coisa, vem outra, e vem outra, e vem outra. Eu me lembro muito quando eu aprendi as primeiras contas em matemática, que um dia eu vi um livro de matemática que tinha umas casinhas. Eu disse, olha que engraçado, então quer dizer que põe os números dentro de uma casinha. Na realidade era a raiz quadrada. E eu não tinha a mínima noção do que era aquilo. Quando eu estava lá no ginásio, aí eu descobri que matemática também tinha umas cobrinhas, que são os cálculos integrais, as derivadas. Aí você vai vendo que à medida que você vai descobrindo, vão surgindo novas coisas, e isso não para nunca. É impressionante como a vida é rica. Então eu peço desculpas mais uma vez, porque não dá para a gente ver tudo, o tempo é literalmente impossível. Eu disse ontem de noite para as pessoas que estavam que eu faço um seminário por ano em Natal, que ele começa num final de semana, só termina no outro final de semana, e durante a semana é à noite. Mas eu não disse um detalhe, as pessoas que vão, que eu disse assim, na segunda-feira é o dia livre, e é livre, porque na programação não tem nada na segunda-feira, mas na segunda-feira pela manhã, nós aplicamos o atendimento magnético aos nossos idosos, e aí quem está fazendo o curso, querendo, vai e aproveita como é que é, porque é totalmente diferente, aí já não é em cabine, é no lugar onde eles estão, uns é no quarto, outros é no corredor, então é um mundo totalmente diferente do que a gente imagina. E na quarta-feira pela manhã, que como durante a semana é só à noite, na quarta-feira pela manhã a gente tem um atendimento público. Então as pessoas que estão fazendo o seminário também, muitos vão, né? Porque a gente tem ali quase sempre uma média de 50% a 60% de pessoas de fora, de outros estados e às vezes até de outros países, né? Então aproveitem, vão na quarta-feira e veem ao vivo como é que nós trabalhamos o magnetismo lá na instituição. Eu não tenho como fazer isso nas casas que eu vou visitar, não tenho. Primeiro porque eu não tenho o tempo de passar uma semana inteira fora, e depois como nesses encontros normalmente tem ali pelo menos 200 pessoas, às vezes um pouco mais, quando chega na parte prática, a parte prática é um aplicando no outro. Então vamos imaginar 200 pessoas, nós vamos ter 100 pares. Como é que eu vou olhar 100 pares trabalhando ao mesmo tempo para analisar quem precisa ajustar movimentos, que aquele passe ali deu errado, deu um efeito, a pessoa ficou passando mal. Se eu não ver e ninguém vê, como é que eu vou dar pelo menos uma referência de como resolver? Então quando isso é feito lá em Natal,
Os trabalhadores do LEAN, eles acompanham. Então, quando chega na parte prática, ficam vários trabalhadores olhando, observando. Uns vão lá e já corrigem na hora, tudo de uma forma bem educada, não é ninguém com um aspecto professoral. E isto eu não tenho como levar para fora de Natal. Eu não tenho uma equipe para... Vamos fazer isso lá em Minas Gerais, vamos. Aí eu vou levar 30 trabalhadores só para a parte prática, isso é inviável. Então, portanto, esse seminário eu só faço em Natal e é só uma vez por ano. As pessoas às vezes de fora reclamam, não, mas é porque no mês de janeiro é um mês caro, porque é mês de férias. Sim, mas é o único mês que eu tenho para fazer. Fora esse mês eu não tenho. Então é útil com agradável, não tem jeito. E por outro lado, quem vai, tem, para todos os efeitos, tem uma semana de folga, né? Porque como durante a semana é só à noite, se você não quiser ir nem na segunda nem na quarta, não faz parte do currículo. Então você tem uma segunda e todas as manhãs dos outros dias. E tem a parte prática. A parte prática, eu só permito fazer quem fez a parte teórica. Porque é um tal de gente, não, mas eu quero só assistir, eu quero só ver, eu estou só acompanhando. Não, nisso eu sou chato, eu não deixo. Porque eu, particularmente, já estou cansado no meio espírita das pessoas fazerem porque viu alguém fazendo. Não funciona. Porque se fosse aprender só por ver alguém mexer as mãos, bastava fazer um filme e estava resolvido tudo. É a mesma coisa, você não psicografa porque põe a mão na testa. Não tem jeito. Mas Chico só psicografa assim, é o estilo dele. Mas o problema não era a mão na testa. O problema é a filtragem, é a sintonia, é algo que você não vê, você não percebe. Então, como é que você percebe que alguém está sentindo? Por exemplo, você pega, eu até falei nele ontem, o João Francisco, quando ele faz alguns exames em algumas pessoas com problemas neurais, e que ele sai descrevendo, você fica com a impressão de duas coisas: ou que ele está inventando muita mentira, ou então que ele é um profundo conhecedor de funções neurológicas. E o melhor é quando ele começa a dizer coisas que o paciente ainda não tem resposta da medicina, e lá na frente recebe. Só para citar um exemplo, tem uma senhora, ela até hoje frequenta lá a instituição, ela já não falava, ela só grunhia, e ela tinha muita dificuldade de andar, os pés dela já eram pés de bailarina, né? Enrijeceu a musculatura de tal maneira que aquilo já não... Era previsto que já não voltava mais, que ela não iria andar, não iria mais ter diálogo, e o prognóstico dela era de muito pouco tempo de vida. Mas houve uma reversão que é impressionante. O marido dela, depois dessa reversão toda, um dia ele chegou para mim e disse assim: Jacó, não tem um passe aí para diminuir um pouco o benefício, só dá 50% já estava de bom tamanho, que ela está falando demais, ela está inquieta demais, ela melhorou demais, dá para dar uma reduzida. Eu digo, não, porque se reduzir ela pode voltar para onde ela estava, aí fica na brincadeira. Mas a mulher anda sozinha, sem nenhum tipo de aparato, de muleta nem nada, fala, conversa, brinca. Inclusive ela vai muito lá para a sala dos idosos, e toda festa que tem com os idosos, ela praticamente é quem fica capitaneando tudo, dança com um, dança com outro. Uma pessoa que estava condenada à morte. Então o João foi quem tratou dela, né? Primeiro detectando várias coisas neurais, cerebrais, que só depois foi que a medicina foi chegando. Só que quando chegou, eles chegaram assim: mas não é possível, essa mulher não pode estar movendo os pés, e ela está movendo. Ela não pode ter voltado a falar. Então, o que foi que aconteceu? Mas aí já era. Então, nós temos essas possibilidades. Agora, acreditar e investir. No livro de Deleuze, aquele Instruções Práticas, eu vou somente fazer algumas considerações, porque, como eu disse ontem, é um livro com mais de 175 anos de publicado. Então, ele está num contexto meio fora do nosso atual. Então, eu gostaria só de chamar a atenção para alguns pontos e para a gente ver o cuidado de Deleuze com os assuntos. Certo é que, por meio dos procedimentos convenientes, e não só por sua vontade, é que se desaloja uma dor.
então tem problemas de... Veja que ele parece até que ou Allan Kardec estava copiando ele, ou ele é Allan Kardec. Procedimentos convenientes e vontade, que foi exatamente uma daquelas últimas citações que Allan Kardec fala da força da vontade por meios convenientemente dirigidos. Então, estamos aqui falando da mesma coisa. Então, você desaloja uma dor, você faz baixar e se acelera a circulação do sangue, se dissipa um infarto, se restabelece o equilíbrio. Uau! Olha quantas coisas esse homem sugere aqui numa única pedaço de frase, né? Desalojar uma dor, baixar e acelerar a circulação do sangue, dissipar um infarto, restabelecer o equilíbrio. Então, isso é possível. Há casos em que se faz muito bem pondo as mãos sobre os joelhos, todavia se faria muito dano situando-as ao longo tempo sobre o estômago. Essas são ponderações dele, pessoais, experiências dele, que hoje, inclusive, algumas delas recebem uma reflexão diferente. Quando ele fala aqui de pousar mãos no joelho, hoje a gente tem uma evidência que na época ele não tinha. As articulações, via de regra, elas são retentoras de algum tipo de fluidos. Não sabemos necessariamente por quê, mas isso é um fato. E ele usou muito arrastamentos, e a gente vai ver numa outra lâmina, e nos arrastamentos, de vez em quando, ele sugeria, você arrasta até um joelho, ou até uma união aqui na bacia, e depois você pega dali e arrasta além dos pés. Essa experiência, na prática, ela não é tão feliz. Por quê? Se você está trabalhando, como ele sugere aí, trabalhar uma dor, e você tirar uma dor de um lugar para levar para outro, e esse outro lugar for uma articulação, você vai ter mais dificuldade de tirar essa que você moveu do que a que você estava movendo no início. Então, qual é a sugestão atual? Se você estiver trabalhando desalojamento de dor, você tira a dor de onde ela está, e se tiver de parar no percurso, você pararia, vamos supor aqui em membros inferiores, na coxa, no meio da perna, nunca nas articulações. Todas as vezes que são feitas experiências objetivas, com dores ou até mesmo trânsitos de tumores, quando se para inadvertidamente em articulação, o problema complica. Então, na época, Deleuze não tinha percebido isto. Tanto que ele diz algumas vezes no livro, leve para joelho. Então, quando vocês lerem Deleuze, vocês podem até experimentar, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas faça experiência, ou num joelho, ou numa outra região que não tem articulação. Tá? Quando eu falar aqui mais de novo, vou voltar a falar de arrastamento, aí vocês vão entender do que eu estou falando. E também, muitas vezes, as pessoas demoram muito as mãos no estômago. O estômago que ele fala aqui, Allan Kardec, se vocês prestarem atenção em Revista Espírita, Allan Kardec chamava muito de epigástrio, que é essa região superior. E é exatamente nessa região superior que está o centro gástrico. Então, os antigos, o Deleuze também usa a expressão epigástrio, mas Allan Kardec usava muito mais. Porque este centro daqui é um centro importantíssimo da vida de todos nós, o epigástrio, ou o centro gástrico. E Deleuze, ele usava muito o epigástrio para duas coisas. Uma, para indução de sonambulismo. Ele fazia concentrado no alto do estômago e ficava induzindo verbalmente a pessoa a entrar em sonambulismo. Ou então ele ficava fazendo dispersivos no frontal, enquanto que no gástrico ele ficava fazendo concentrados. Depois a gente encontra o próprio Deleuze, em vez de concentrar muito no gástrico, ele já concentrando no frontal. Os resultados eram mais eficientes. Então, por ele ter usado por um tempo, concentrar muito no gástrico, ele adverte aí. Muitas vezes é inconveniente fazer grandes concentrados no gástrico.
Tomem isso como uma observação genérica. Porque se você está tratando uma pessoa que tem um problema de estômago, muitas vezes você precisa concentrar muito para tratar o problema, ok? Então nunca tomem isso aí como sendo uma proibição ou um cuidado superior. Não, mas são cuidados. O das articulações é mais sério, porque é terrível. Imagina você uma pessoa está com uma dor no ombro e você consegue arrastar essa dor, a pessoa diz, olha, eu não estou sentindo mais nada aqui, mas agora no meu joelho, aí para ser tirado do joelho, aí vai ser pior, dá mais trabalho, tá bom? Porque se você leva para uma coxa, ela nem vai doer tanto, mas as articulações tendem a doer bem mais. Uma outra coisa que aconteceu também com Deleuze foi para mim a figura mais importante do magnetismo pós-Mesmer. Ninguém foi mais importante do que ele, porque Deleuze foi quem começou a fazer a gente pensar sobre concentrados e dispersivos, e depois foi ele quem levou a gente a pensar no chamado refluxo, quando ele estabeleceu a técnica perpendicular, que até ele não havia. Tanto que o Barão de Poté, no início, ele dizia que alguns casos de convulsão, incluindo epilepsia, não tinha solução com magnetismo. E aí Deleuze encontrou solução. Foi quando ele descobriu as técnicas perpendiculares. E aí fica a pergunta, se aplicando perpendicular você resolve, o que tem o perpendicular em relação às outras técnicas? Essa era a pergunta que a gente precisaria fazer, que ele não se fez. Deleuze só fez dizer que é melhor e era, mas ele não fez essa indagação. E essa indagação é a seguinte, o que é o perpendicular? É uma mão passando pela frente do paciente e a outra por trás simultaneamente. Então, quando ele fazia isso, imaginando o paciente aqui ou voltado para cá ou para lá, então eu tenho uma mão passando pela frente do corpo e a outra por trás. Ele conseguia diminuir muito as convulsões. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Porque tem pessoas que têm, por exemplo, microconvulsões. Tem pessoas que têm 2.000 convulsões por dia. Elas ficam literalmente inválidas, né? Não pode trabalhar, não pode nada, porque a cada 1 minuto, 2, ela tem um surto convulsivo. Passa rápido, mas depois volta de novo e volta de novo. Esse tipo de convulsão, você reduzia de 2.000 para 2, 3 por semana. Então é uma redução monstruosa. E aí com perpendiculares apenas. Então por que o perpendicular fez tanta diferença? Exatamente porque até ali só se trabalhava a zona a zona de fluxo. Ninguém nunca tinha trabalhado a zona de refluxo. Quando você faz o perpendicular, você está trabalhando o fluxo e o refluxo. Significa dizer que muitas convulsões, portanto não são todas, muitas convulsões estão estabelecidas no sistema de refluxo e não de fluxo, como muitas doenças estão no sistema de refluxo. Os primeiros avanços que se obteve com a diabetes foram no refluxo. Porque todo mundo, absolutamente todas as doutrinas que trabalham diabetes, trabalham no fluxo. Desde a medicina às terapias alternativas que existem. Porque se sabe que é um problema no pâncreas, então todo mundo vai para o pâncreas e quer resolver via pâncreas. Só que via pâncreas no sentido do fluxo. E você trabalha o pâncreas, sim, mas pelo refluxo. E pelo refluxo, quais são os centros que você atua de tal maneira que ele entre em ressonância e se harmoniza? Foi onde se começou a encontrar uma solução mais ou menos, que ainda não está fechada, mas bem plausível, para o diabetes e para a hipertensão. Hipertensão tem muito de refluxo, muito. Agora vejam bem, a gente está num centro espírita e vai receber um passe. Aí no centro espírita, a cadeira de passe está aqui. Isso aqui é uma parede e você se senta aqui para receber o passe. Quem é que vai aplicar passe nas suas costas? Ninguém, porque aqui tem uma parede. Você não tem como receber passe nas costas, ou seja, seu refluxo está fora de jogada. Se você tiver qualquer problema de refluxo, estou falando de refluxo fluídico,
Você não tem solução, porque você ficou inacessível. Tem centros que colocam um paciente com a cadeira encostada um com o outro, as costas desse para cá e junto com as costas desse para cá. De novo você está com o refluxo de fora. Então você não tem nunca como avaliar se o problema do paciente é de refluxo. Porque a própria disposição das casas espíritas parece que não prevê isso. Não é que a gente vai ter que, todo mundo ter que examinar o refluxo, mas a probabilidade que a gente tem hoje é de que muita gente, não é um número pequeno não, muito grande, tenha problema de refluxo. Muito. Aconteceu uma situação, que eu já contei isso milhares de vezes, quem me vê na internet já ouviu essa história, de que a gente estava com 5 pacientes lá no Leão que não progrediam. Não avançava, o caso travou. E aí, numa reunião de evocação, eu perguntei ao espírito, e me diga uma coisa, agora, o que é? Aí ele disse assim, examine o sifão. Aí eu disse, como é, irmão? Examine o sifão. Eu disse, que sifão? Você examine o sifão. Eu disse, olha, eu estou falando de pessoas, e não de pia. Aí ele, eu até já disse, eu vou ser espírito superior. É a melhor coisa do mundo é você ser espírito superior. Você não precisa explicar nada, você diz uma coisa qualquer e a pessoa que se vire para descobrir. Porque quando a gente está aqui na Terra, as pessoas querem que você explique tudo nos mínimos detalhes. Aí o espírito superior chegar e disse, examine o sifão. Aí eu insisti, mas meu irmão, ele disse, o senhor ainda tem mais alguma pergunta? Mas diga que não dá vontade de dizer uma resposta bem decente, né? Porque é muita ousadia um espírito desse chegar no meio nordestino e ficar com essas brincadeiras. Eu saí da reunião focado, fiquei focado, com raiva, né? Eu digo, mas não é possível, esse espírito pode ser um espírito gozador, porque não... E eu saí, olha, aquele sifão me queimou o juízo. Hoje, inclusive, essa palavra sifão é usada lá na Flórida, né? A Ionara usa a técnica do sifão. Foi por conta dessa história. Muito bem, aí eu fiquei pensando naquilo. Para que serve o sifão? O que é um sifão? O que ele quis dizer com isso? Adianta o vídeo, no final da história. O que eram os sifões? Olha a lógica. Se os fluidos vêm sutis, à medida que vão descendo pelos centros de força, eles vão se densificando, e quando ele chega lá embaixo, eles refluem. Então, lá embaixo é onde está o depósito de fluidos mais densos. A gente tem como centros principais ou primordiais, os últimos são o básico, o genésico de um lado e o básico por trás. Então, são 2 centros muito densos. Mas eles a gente sabe que são centros, então eles têm força de propulsão. Mas e para baixo? A gente já não tem esses centros. Você tem outros centros, mas com a capacidade muito reduzida. Aí, só pela lógica, o que acontece um sifão? Que a primeira imagem que me veio de sifão foi de uma pia. Você tem uma pia, tem o ralo, e aqui embaixo tem um sifão. Porque à medida que você vai lavando, o que cai de resto de comida vai para o sifão, para quê? Para não entupir o encanamento. Depois de um certo tempo, você tira o sifão e limpa. E recoloca o sifão. A gente, quando fala publicamente, tem que ter muito cuidado. Eu estava explicando essa história do sifão e um dia eu recebi uma correspondência de um moço. Mas que vergonha, hein, Jacó? A primeira frase dele foi exatamente essa. Que vergonha, hein, Jacó? Você dizer que é engenheiro e dizer que o sifão é para reter restos de comida. Que decepção! Você deveria ter estudado melhor, tanto engenharia como magnetismo. Eu digo, mas rapaz, o cara está com raiva. Eu não sei em que foi que eu falei mal com ele. Eu peguei uma característica de sifão, que para mim essa é a mais fácil que tem, que se eu falar qualquer mulher entende, qualquer pessoa entende. Porque a outra é o sifão que ele é feito no mesmo critério, mas para evitar retorno de gases, para não ficar mau cheiro. Então no sifão fica uma água, porque aí o gás não volta. É o segundo tipo de sifão. E um terceiro tipo de sifão que existe é quando você quer fazer uma elevação de água sem ter bomba.
Então você faz por sifão, você põe uma água do nível inferior para o nível superior. Aí eu disse para ele, eu tive que escrever, eu disse, olha, realmente eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de você não ter vindo conversar comigo, porque em engenharia tem as 3 hipóteses de sifão. Agora eu estou preocupado, se você só sabe que só tem a do cheiro, então está faltando as outras 2, então está aí de quebra. Mas isso com muito amor no meu coração, sabe? É porque as pessoas, olha, eu falo que um seminário, eu tenho, pelo menos meus seminários, tem no mínimo 12 horas, 12 horas de fala. Você falar 12 horas, o cara pegou o sifão para se engasgar com ele. Meu Deus do céu, estava muito sujo o sifão. Muito bem, aí volta para o assunto. Qual foi a dedução que eu tive? Será que é isso? Será que ele está falando que há a possibilidade de ter retenções de fluidos nos membros inferiores? E aí eu comecei a raciocinar literalmente como um sifão mesmo. Imaginei um sifão, ele enche de sujeiras e a água está passando aqui. Mas se essa sujeira transborda, a sujeira vai contaminar todo o resto. Então o ideal é eu limpar o sifão para quando houver a circulação não ter mais fluidos desarmonizados. Algo que foi que a gente fez? Pegou os 5 pacientes já na semana seguinte e mandamos brasa com dispersivos nas pernas. Muitos dispersivos nas pernas. Com uma sessão dos 5, 3 saíram da crise. Ou seja, 3 era problema no sifão. Então, se você está lá no centro da Ionara, lá em Boca Raton, aí vocês vão ver elas dizendo, né? Se você tiver a oportunidade de assistir uma parte prática delas, aí daqui a pouco diz, olha, faça o sifão. Então, você pode até ficar meio sem entender o que é o sifão, é exatamente membros inferiores. Por isso é que eu quero ser espírito já, sabe? Porque no dia que eu estiver lá, alguém chegar, vamos procurar o irmão Jacó aqui numa reunião, para ele dar uma mensagem. Minhas mensagens vão ser tudo assim, o sifão, e vocês que se virem, porque eu até brinco com Adilson é um bom magnetizador lá de Aracaju. E aí quando a gente começou a fazer reunião de evocação lá em Natal, para exatamente tentar saber algumas coisas que não tem em livro, não tem em canto nenhum, então chama os homens para vir dizer, era o único jeito. Mas aí quando eles vinham com essa história de sifão, ou então outra vez, mas eles diziam tudo assim, metaforicamente, sabe? Um negócio complicado. Aí Adilson chega um dia e me manda 3 mensagens. Jacó, a gente recebeu aqui umas mensagens que queria que você analisasse. Uma mensagem tinha 3 páginas, lá no final, Mesmer. Eu digo, você está brincando? Aqui os caras vêm e falam sifão, não dizem nem quem é, aí vai para você ver Mesmer. Segunda mensagem, Barão de Poteiro. Disse, não mando mais mensagem daí não, eu não quero mais saber não. Porque isso é uma covardia, né? Por que para mim ninguém mandou uma mensagem dessa? Agora para ele vem só das autoridades, as autoridades é tudo lá para ele, né? Vamos voltar, sair da brincadeira. Vejam bem, quando às vezes nas casas espíritas o pessoal reclama de que o que a gente procura fazer é meio que invencionice, basta uma não observação do posicionamento de como você recebe o passe, você já perde um monte de oportunidade de ajudar melhor. Qual era o problema de você ter espaço para trabalhar atrás? Não, mas só vai trabalhar no dia que precisar, sim, e no dia que precisar, você vai fazer o quê? Se está todo mundo encostado. Se um dia que precisar e você tirar e afastar, as pessoas vão ficar todo mundo se perguntando o que está havendo, o que foi que houve de estranho. Quer ver uma outra coisa? Abelha, vem aqui, por favor. Vou chamar você, que é a pessoa que eu conheço mais de perto. Fica aqui só um minutinho, senta aqui. Já vou adiantar aqui um outro assunto. A gente sabe que os magnetizadores, eles normalmente têm 2 variantes. Tem os magnetizadores palmares, que são aqueles que sentem os fluidos saindo pela palma da mão. E tem os magnetizadores digitais, que em vez de sentir o fluido saindo da mão, sai dos dedos. Não faz diferença nenhuma. O importante é que você se reconheça.
mas não faz diferença. Se você é digital e você for ler um livro que disser assim, vire a palma da mão, mas se você for digital, você simplesmente vira o dedo. Mas se alguém disser, ponha os dedos, e você for palmar, você põe a palma. Por quê? Principalmente os livros antigos, cada magnetizador escrevia do jeito que era. Deleuze provavelmente era digital, muito provavelmente, porque a maioria das vezes que ele manda você botar os dedos. Então eu acho que ele era digital, mas também naquela época não havia essa distinção. Muito bem, se eu sou palmar, e eu estou de frente para o paciente, olha que situação complicada é o meu movimento, que a minha mão, a minha palma tem que estar voltada para ela, certo? Então até aqui está bom, porque anatomicamente não tem maior problema eu ficar desse jeito, mas à medida que a minha mão for descendo, eu não consigo virar mais a mão para trás, então eu teria que me baixar para a mão continuar seguindo de frente para ela. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque senão a gente vai fazer, eu vou fazer aqui bem acentuado para vocês perceberem o que é que eu quero dizer. Porque senão a gente tem a tendência a fazer isso. Só que quando eu chegar aqui e a minha mão estiver assim, o meu jato de fluido está jogando lá para baixo e não mais para ela. Percebem isso? Muito bem, mas só que nas casas espíritas, quase todo mundo só tem essa posição para aplicar. E aí fica difícil você chegar agora aqui e ficar o tempo todinho se abaixando até cansar. Se você, em vez disso, você puder ficar assim, olha como é muito mais simples. Ah, mas aqui desde que foi fundada era desse jeito. Sim. Então vai ficar complicado a vida inteira. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente não parou para pensar no que faz. A gente nunca parou para analisar nem o movimento. Aí cada um faz o movimento do jeito que quer. E aí a coisa não funciona, começa a perder a eficiência. Diz, olha, mas eu passei 20 minutos e não deu resultado. Sim, então a técnica deve estar com alguma falha. Pare e analise a sua técnica. O que você está fazendo? Nos transversais, o que acontece nos transversais? Muita gente, faz isso. Vem com a mãozinha fechada, leva a mão fechada e abre aqui fora. Está errado? Não, mas a eficiência vai lá embaixo. Não é que esteja errado, mas cai muita eficiência. Porque a movimentação dos fluidos não está coerente. Então você perde. No que você perde, você está se atrapalhando, está atrasando e está pondo em dúvida a própria técnica. Porque os magnetizadores se baseavam o quê? É como se aqui eu vou pegar essa energia e vou afastar para lá e para cá, ao mesmo tempo. Se eu volto com a mão do mesmo jeito, ora, se eu afastei, então eu estou trazendo de volta. Aparentemente seria uma coisa anulando a outra, só que é mais grave, porque quando eu afasto e volto, eu congestiono. Então, o que era que eles faziam? Você vem com a mão, quando terminar, fecha, volta com ela fechada, abre e leva de novo. Então, o movimento era este. Mas como a gente não estudava, a gente começou a fazer o que via. Aí começou a abrir aqui fora. Aí a gente começa a dar nome. Isso aqui é um passo de limpeza. Limpeza por quê? Porque eu estou arrancando alguma coisa e jogando fora. Aí veja que a gente já deturpou completamente o princípio da situação. Se fosse digital, era a mesma coisa. Era simples do mesmo jeito. Não teria nenhuma diferença se eu pudesse ficar nessa posição. Agora, ficando de frente, tende a ser mais complicado. Ah, mas e numa maca? Não, Deus o livre, colocar uma maca dentro de um centro espírita de jeito nenhum. Aí você pergunta por quê? Não tem resposta, simplesmente porque não pode ter. Aí não pode ter e você perde uma oportunidade ótima de ter uma pessoa deitada. Imagine você trabalhar alguém com depressão, que tem dificuldade de relaxamento. Deixa ela deitada, tranquila, e você trabalha o que você precisar.
Porque se ela ficar em pé ou sentada, você vai ter que ficar mexendo com ela o tempo todo. Isso não é bom. Então, o quanto que a gente perde simplesmente por não pensar no que está fazendo. Os perpendiculares, uma mão na frente e outra por trás, simultaneamente. Aí eu não tenho como fazer de frente, aí eu tenho que ficar de lado. Aí eu só sei que a minha mão, quando chegar aqui, ela vai ter que virar, para não bater nas pernas. E essa daqui vai descer. Mesmo assim, a parte inferior ficou prejudicada. O que seria ideal? O ideal é que ela ficasse em pé. Aí a gente começa a deduzir, não precisa alguém estabelecer uma regra. A gente começa a entender o que a gente está querendo fazer. Obrigado por enquanto. Depois eu lhe convoco de novo. Vamos voltar aqui. Ainda Deleuze. Carregando demasiado a cabeça, produz aturdimento, moleza e mal-estar. Será que alguém já viu em algum centro espírita um passista chegar e ficar muito tempo aqui na cabeça da pessoa? O que é que acontece depois? Está aí, Deleuze já advertia isso naquela época. Mas aí a gente recebe a informação, não, você ponha na cabeça que ela distribui para o resto do corpo. Mas como? Porque é bem simples. Aqui em cima nós temos o filtro mais fino que a gente tem. Eu faço uma comparação, uma analogia com a peneira. É uma peneira para peneirar coisas muito finas. Se você colocar pedra numa peneira de coisa fina, não passa nenhuma pedra. Aí onde é que ficam as pedras? Concentradas na peneira. É o que acontece, você chega lá, pega uma pessoa e tome concentrado, sem fazer nada. Aí as pessoas colocam assim, mas Jacó, e o jorei? E o reiki? Eu disse, vamos analisar pelo menos o que eles dizem. No jorei e no reiki, existe um trânsito de fluidos, que eles não chamam de fluidos, de lá para cá. Eu sou apenas o canal. Quando a gente analisa o passe espiritual, o que acontece? Fluidos finos que vêm de lá e eu sou apenas o canal. Esses fluidos, em tese, não são congestivos. Por quê? Porque são muito finos. O problema é, e se você tiver magnetismo? Sabe onde é que você encontra isso? Quando você encontra reikiano que deixou de fazer reiki porque as pessoas estavam passando mal. Praticantes de jorei que deixaram de praticar porque as pessoas, quando recebiam jorei com elas, ficavam passando mal. Por quê? Pessoas que veiculam magnetismo. E na hora que veicula magnetismo, se você fizer desse jeito, dá exatamente isso que o Deleuze estava falando. Congestionamento no coronário. Simples assim. Então não é que uma coisa seja melhor do que outra, ou que uma esteja certa ou errada. É que cada coisa tem sua razão de ser. A gente aprende em magnetismo que toda doação magnética é da cabeça para os pés, sempre. É no sentido cabeça para os pés. Aí um dia num seminário a pessoa chegou e disse, mas eu sou massoterapeuta e eu faço algumas massagens que tem que ser de baixo para cima. E eu disse, mas eu estou falando de massagem ou de magnetismo? Eu estou falando de magnetismo, não estou falando de massagem. Massagem é outra coisa. Eu estou falando, não, mas eu pensava que podia ter comparação uma coisa com a outra. Não, são circuitos totalmente diferentes. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que usam esse tipo de analogia. Pega algo que não é comparável, mas aparentemente é. Então, você fazer uma massagem é uma coisa, você dar um passe é outra coisa. São energias diferentes, canais diferentes, atribuições diferentes, tudo é diferente, tudo. Não, mas me diga uma coisa, Jacó, eu sou massoterapeuta e eu sabendo disso, e se de repente na hora eu estiver aplicando uma massagem e sentir que eu estou doando energia de espécie? Disperse. Não, mas como é que eu vou dispersar o meu paciente? Eu não estou numa sessão espírita. Eu digo, então deixe seu paciente sair passando mal. Ah, mas eu não posso. Então disperse. Porque quem não sabe, não tem como fazer, mas quem sabe?
Não, mas então você acha que é viável eu aplicar magnetismo no meu trabalho? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo o conhecimento que a gente tem, a gente pode usar para o bem na hora que ele for necessário. Não é porque não é uma sessão espírita ou mediúnica que você não pode usar o seu potencial. Imagina, você é médico cirurgião, e na hora que vai fazer uma cirurgia, você escuta uma voz dizendo: olha, não corte aí porque está perigoso. Aí o que é que você faz? Ah, não, mas isso aqui não é sessão mediúnica não. Você mete o bisturi e o cara morre. Ninguém viu, ninguém soube nem nada, mas você está com um trauma aí considerável, porque você sabe que não deveria ter feito. Então, carregar demasiado a cabeça é complicado. Muitas vezes é essencial estender o magnetismo ao terminar a sessão, estender o magnetismo e dispersar o fluido pelas extremidades. Ou seja, você faz uma sessão magnética, quando chega no fim, não termine a sessão ali. Aplique mais dispersivos, principalmente saindo pelas extremidades, a fim de desembaraçar o que está ainda demasiado carregado. O que ele chama de demasiado carregado? Muitas vezes, se você não dispersa no final, você trabalhou algumas zonas e nessas zonas sobraram congestionados. Aí por isso é que se pede para fazer mais dispersivos gerais para poder ordenar e equilibrar tudo. Isto daqui eu vou dizer de novo, está no livro de Deleuze, escrito há 175 anos. E a gente desrespeitosamente deixou essa literatura de fora. E eu não sei com que intuito. Porque isso aqui é lição para a vida toda. Por mais que ele use algum termo que eventualmente escape, é muito precioso tudo isso. Eu sugiro que vocês leiam bem Deleuze. Se vocês lerem com atenção, vocês vão pegar coisas que não é fácil. Lógico, você vai ter que ter uma leitura atenta. Não é como quem lê um livro que quer chegar no final, não. É uma leitura ponderada. Espera aí, o que é que ele quer chamar disso? Ele usa, por exemplo, as correntes. Quando você lê corrente, não pense corrente do jeito que você entende hoje, porque senão você vai dar com os burros na água. Você tem que ler assim, ele está falando aqui de corrente. O que é que ele quer dizer com corrente? É assim que a gente lê livro antigo, porque as palavras mudam de sentido. Aí a gente vai encontrar, por exemplo, quando ele diz: siga as correntes e você deduzirá qual é o problema. Aí o que é que ele chamou de corrente? Num primeiro momento é a corrente fluídica. Esse é o primeiro momento, que é a dedução mais direta. E a segunda é: seguindo as correntes, você ativa o tato magnético. E aí você percebe a origem do mal. Só que ele nem usou a expressão tato magnético e nem mudou correntes para acrescentar correntes fluídicas. Então, esses livros antigos, a gente precisa ler com esse tipo de atenção. No livro de Deleuze, em muitos momentos, eu coloquei notas do editor, para chamar a atenção, mas tem muitas coisas que o leitor é quem tem que estar atento. É um livro, para mim, preciosíssimo, o livro do senhor Deleuze. Os centros vitais. Se a gente vai ver os centros vitais, a gente vai ter, e aí eu vou deixar para vocês lerem os centros vitais, principalmente o que é mais convencional, que são aqueles 7: coronário, frontal, laríngeo, 3 centros superiores, um intermediário, cardíaco, e 3 inferiores, gástrico, esplênico e genésico. Então, cada um tem função. Esses centros, eles têm funções orgânicas, eles têm funções psíquicas e eles têm funções fluídicas. Por isso é que, quando o Espiritismo estuda o magnetismo, ele só tem a ganhar. Por quê? Porque a medicina, ela estuda a parte orgânica. E quando ela vai para a área psicológica, ela estuda as reações psicológicas. O campo energético ou o campo fluídico, nenhuma nem outra estuda. Então, quando o problema está nesta zona, você não tem para onde correr. Ou você vai bater numa acupuntura, ou, vou até generalizar, ou nessas outras linhas complementares, ou você fica sem saber.
A acupuntura, ela é muito rica, muito, mas ela tem caminhos que são meio confusos. Às vezes você vai a 3 acupunturistas e você vai encontrar 3 coisas diferentes. De novo, sem nenhum demérito para eles, é porque é um outro universo, né? Então, o ideal é a gente tentar sentir a lei dos fluidos. E quando vocês um dia forem estudar tato magnético, vocês vão descobrir que para tato magnético existe uma lei universal que é a primeira lei para o tato magnético. Conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer fluidicamente. Se você não se conhecer, você não tem como conhecer o outro. Porque os nossos primeiros exercícios vão ser o quê? Eu vou colocar meu fluido em você e vou ver o que foi que meu fluido fez em você. Porque o meu fluido eu sei onde ele está. O seu eu não identifico. Nem identifico nem o tom, nem nada. No início eu não sei nada do seu fluido, mas o meu eu sei. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é os meus fluidos, as minhas energias, como é que elas são, onde é que elas estão, onde é que eu ponho mais energia para fora. Porque tem muita gente que chega para a gente e diz assim: olha, eu estou numa fadiga que eu não sei a razão, eu estou numa fadiga sem fim. Sim, mas como é que você está? Está se alimentando bem? Estou me alimentando bem. Está dormindo? Estou dormindo bem. Seu trabalho mudou alguma coisa? Não, mas eu estou me sentindo sem energia. Aí a primeira coisa que a gente pensa, os espíritos. A segunda coisa, um amigo sugador. E dificilmente a gente pensa que o mal pode estar na gente mesmo. De repente você pode estar com uma congestão fluídica no órgão vital. E você estando congestionado, trava. E tem uma pequena diferença entre congestão e bloqueio. No livro Magnetismo Humano eu trato disso. Uma congestão é quando você tem muito fluido estacionado num local. Isso é uma congestão. E um bloqueio é quando um centro não está deixando os fluidos passarem. E às vezes até isso é difícil você distinguir o que está acontecendo. E se você tiver um bloqueio severo ou uma boa congestão, ninguém precisa roubar nada de você, nem espiritual, nem material, você mesmo se danifica. Como é que a gente pode saber disso? A medicina dá um exemplo muito bom. Quando a gente vai fazer esses exames de máquinas de ressonância, em que o exame é feito por contraste, o que acontece? Eles injetam um produto que quando ele está dentro, a máquina identifica onde é que está o produto. Então eles percebem onde o produto está passando livremente, onde está reduzido, onde ele é infiltrado, onde ele não consegue manter o padrão. E aí depois de olhando o fluido que foi injetado, é que você diz qual é o problema do paciente. Na realidade, você não viu a doença, você viu o que você colocou. É mais ou menos isso que a gente faz quando começa a querer ter tato magnético. Eu vou colocar um fluido em você e vou ver o que esse fluido vai fazer. Se eu conseguir identificar esse fluido, aí eu digo, poxa, eu coloquei um fluido aqui nesse lugar e o fluido não saiu daqui de jeito nenhum. Por que esse fluido não saiu? Ele não era para ter ficado aqui. Então já tem um sinal de alerta. Então na hora que tem um sinal de alerta, você já liga as antenas. Espera aí, o que está acontecendo? Se você cai nessa onda de só fazer imposição e querer que tudo fique resolvido, você está perdido. Porque você perde essa avaliação, o que está acontecendo, para onde foi o fluido, de onde vem o fluido, onde é que o fluido está bloqueado, onde é que o fluido está sendo muito sugado. Imagina, vou colocar a mesma imagem de um exame desses em medicina. Se você injeta um produto e de repente esse produto todo se acumula num lugar, você tem duas coisas logo para examinar. Espera aí, ele se acumulou porque não passou, ou ele se acumulou porque aqui tinha um aneurisma, e aí foi lá para dentro do aneurisma, que ninguém tinha visto. O que aconteceu? Então você já começa a chamar a atenção, é a mesma coisa. Então é um momento, a gente vai precisar saber dos nossos fluidos, para a gente poder entender para onde eles vão ou para onde eles deixam de ir. Isso começa com o estudo de centros de força, que também foi um outro problema, que inclusive esse problema existiu num livro de um tal de Jacó Melo, O Passe. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro.
que pegou, colocou um capítulo, lá o capítulo 4, assuntos complementares, colocou lá centros vitais, falou daquilo e não voltou mais a falar no assunto. Ou seja, era um apêndice que existia. A gente falava das coisas, mas não considerava. É bem verdade que quando eu escrevi aquilo, eu não tinha autoridade para falar o que eu já sabia, mas é mais ou menos assim que funcionava no meio espírita. Você sabe que tem porque André Luiz fala, mas não fale, porque se você falar, você está queimado. Então é um negócio, sabe aquelas coisas que eu não entendo. Não sei se é porque eu sou nordestino, porque nordestino é difícil de entender as coisas. Mas quando eu chego aqui da Bahia para baixo, o negócio já melhora, vocês entendem e tal, e vocês ficam rindo assim, meu Deus, como ele é burro, pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo, uma hora eu ainda peço para reencarnar aqui mais para baixo. Já pensou reencarnar mineiro, doido para ir ver uma praia, né? Porque eu moro numa praia e não vou ver a praia, diz que castigo de praiano, quando não vai para a praia, é na próxima vir para Minas. E os mineiros todos vão para lá. Aí é quando o Nordeste vai crescer, viu? Aí o Nordeste vai crescer. Não é por isso que os Estados Unidos cresceu tanto, né? Os mineiros de Valadares foram tudo para lá, aí os Estados Unidos, né? Pois é. Aí aqui tem os 7 centros básicos, né? O gástrico está aqui em cima, o esplênico não está aqui embaixo na bacia, não, o esplênico está em cima do baço, ele está aqui em cima, tá? Ele entra exatamente em cima do baço. E aí aqui, depois desses, lá na frente, num outro momento, eu coloquei uma consideração sobre o humeral, e num outro momento, aqui é um centro de refluxo, e num outro momento o básico. Esse centro aqui, olha, só para a gente ter uma noção bem fundamental disso tudo. O fluxo é aqui, ó, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Quando ele chega aqui, o fluido agora ele tem que subir, tem que fazer essa reversão. O genésico e o básico, eles têm uma frequência muito próxima, sendo que o genésico é mais denso. Mas aí, para não entrar ainda nos outros centros, vamos ficar aqui. O básico pega essa energia e ele faz uma reconversão, essa é a palavra. E como é que ele reconverte? Ele manda essa energia agora saindo de densa para média. Então essa energia, quando alguém vê essa energia de forma espiralada. Ela vai fazendo círculos e vai ascendendo. Daí, inclusive, tem uma grande implicação com aquilo que se chama Kundalini. Porque a Kundalini também é uma energia em espiral. Por quê? Porque ela está exatamente no reverso, no refluxo. Aí o básico faz essa primeira reconversão até o humeral. O humeral faz uma segunda reconversão para tornar esse fluido fino, para entrar de novo no coronário. O que surge aqui como pergunta natural é, mas espera aí, você acabou de dizer que as mãos são sempre de cima para baixo. Mas a energia que não vem de cima para baixo, depois ela não vai de baixo para cima. Mas a questão não é no sentido da energia, é no sentido da frequência. A frequência é sempre da alta para baixa. É como que se aqui nós tivéssemos uma água descendo de uma caixa e aqui nós tivéssemos uma bomba a recalcar essa água lá para cima. Essa bomba de recalque, ela trabalha sobre compressão, portanto ela continua também trabalhando de baixo para cima. Essa bomba, ela não é feita para jogar lá para cima, ela simplesmente comprime e a água sobe. Então o princípio é o mesmo. A aplicação do magnetismo é sempre da alta frequência para baixa frequência. Portanto, sempre no sentido da cabeça para os pés. Aí aqui surgiu o Men-Men, que aqui está o básico e aqui está o Men-Men. Esse Men-Men, ele é o reverso do umbilical. Ele está no eixo exatamente do umbigo.
E aqui foi quando a gente precisou começar a pensar sobre os centros reversos. Existem centros que o reverso a gente praticamente não estuda. Vou dar um exemplo. O laríngeo. O laríngeo ele tem um reverso, que durante muito tempo se pensou que o reverso dele era o humeral. Não, é que o laríngeo é de alta frequência e o humeral é de média frequência, então as frequências dele são incompatíveis. Então o laríngeo ele tem um reverso aqui atrás e o humeral ele tem um reverso aqui na frente. Só que pelas proximidades a gente quase nunca trabalha esses reversos. Ou você trabalha o laríngeo ou você trabalha o humeral. É possível a gente trabalhar um centro reverso no verso, mas aí você precisa ter habilidade. Se você tiver a sensação tátil de aqui alcançar um laríngeo, por exemplo, e de repente você procurar o humeral aqui, você encontra, porque você vai perceber que muda a frequência. Mas aí você tem que ter habilidade, do contrário, para você vai ser tudo a mesma coisa. Então esse men, ele depois foi que se descobriu aqui muitas funções para ele, principalmente na questão da hipertensão e do diabetes. Não se consegue trabalhar diabetes sem fazer apoio entre básico, men, reverso do cardíaco e, aqui no caso o pâncreas e o reverso do cardíaco. Então é preciso trabalhar esses centros dentro de um encadeamento. E além disso, aqui nessa gravura não tem, ainda temos bem aqui o esplênico, que também entra para poder você trabalhar questões de diabetes. Aí a gente fica no impasse. No começo, quando André Luiz escreveu os 7 centros de força e mecanismos da mediunidade e evolução em 2 mundos, o meio espírita da época criou uma celeuma danada, não queriam engolir isso de jeito nenhum. Mas com o tempo passou e aceitaram. Mas depois você começar a colocar, primeiro colocou o humeral, depois básico, agora men, agora reversos. O meio espírita é muito conservador para aceitar isso. E aí você fica, muito bem, você não aceita, mas você quer tratar a pessoa ou não? Sim ou não? Quer tratar? Quero. Então você vai precisar. Mas eu não vou tratar, não é da minha área, tá, então não faz diferença nenhuma. Então essa é a colocação hoje. Você quer trabalhar mesmo para resolver problemas? Então a gente vai ter que estudar um pouco mais. Vamos ter que avançar. Aí nós temos aqui hoje, só para ter uma visão geral de como é que a gente trabalha os centros. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, umbilical, genésico. Centro nas coxas, centro no joelho, centro nas panturrilhas e centro nos tornozelos. Para você trabalhar problemas circulatórios, você precisa de tudo isso. Além de um outro torácico que tem aqui por trás, que não está aqui considerado. Aí você tem aqui por trás, você tem ainda o básico, aí você tem um no centro das nádegas, que não é o básico, você tem o reverso das coxas, aqui você tem o dos joelhos, o da panturrilha e o dos tornozelos. Só que o das panturrilhas, ele é diferente desses outros. Todos esses outros, eles abrem de frente. E as panturrilhas, elas abrem de encontro uma com a outra. Mais ou menos a 45 graus. Para trás. Então é como? No meio da perna, você tem 2 centros que se cruzam. Aí você vai trabalhar pessoas com problemas circulatórios, sem considerar isso, o resultado fica lá embaixo. Quando você considera, os resultados vão lá em cima. Então, só que isso daí não foi alguém que estava sem ter o que fazer e disse, eu vou inventar para ver se desse jeito funciona. Não, isso foram muitas repetições, muitas, até se descobrir quais eram e por que funcionavam. Quando a gente faz um estudo da fisiologia desse encontro aqui, dessa panturrilha, tanto nos músculos como dos vasos que passam por aqui, aí fica bem claro por que esses
esse centro vital ele tinha que estar de uma forma diferente dos outros. E aí a gente vê a riqueza da vida, como Deus foi precioso. Ele colocou tudo de uma maneira que se encaixa. Não adianta alguém querer inventar, que não vai funcionar. Então hoje a gente trabalha com isso aqui tudo, e outros ainda. Como eu disse, ainda tem um torácico aqui em cima do Meng Men, que também interfere, aqui embaixo do Meng Men, que interfere nesse problema circulatório inferior todo. Aí temos ainda centros nos braços. Quando vocês virem no livro a questão da fibromialgia, aí tem mais centros aqui em cima, tem mais centro no 3 no braço, em cada braço. Então, à medida do que você vai precisando fazer, você vai descobrindo que vocês têm pontos para atacar. E não tem outro jeito. Aí se você ficar na discussão somente de 7, daqui a pouco você está perdido no tempo. Mas quer dizer que eu não posso resolver tudo só por um? Pode, mas dá muito mais trabalho. Tem muitas coisas que você tem que ir ao foco. É mais ou menos assim, você está com uma dorzinha de cabeça. Você toma um remédio para dor de cabeça. Aí a dor de cabeça não passa. Aí você toma um mais forte, aí não passa. Aí você vai fazer um exame, aí encontra um tumor. Bom, mas vamos dar mais uma injeção mais forte, não passa. Aí chega a hora que você vai ter que abrir a cabeça para ver o que é o tumor. Porque senão você não vai aguentar de dor e o tumor vai ficar crescendo até um ponto de chegar insuportável. Tem horas em magnetismo que a gente está exatamente nessa situação. Para resolver, você tem que dar mais um passo. Tem que ir mais em frente. O reverso do esplênico é porque em todos os reversos eles estão a 180 graus, é uma linha reta. Tá? Então ele aqui, o esplênico está aqui de frente. Quando você vira de costas, ele está saindo aqui. Então ele entra aqui e sai aqui. Tá? Considerando uma linha reta. Algumas pessoas no começo até imaginaram que ele faria 90 graus. E aí, portanto, estaria no mesmo lado. Mas não é. Ele está literalmente, então ele está aqui entrando e você trabalha ele no reverso aqui do outro lado. Exatamente, sempre como se fossem eixos a 180. E nesse mundo de reversos aí, a gente tem uma outra situação, que é esta situação aqui, do reverso do coronário. Aqui eu coloquei por cores para facilitar. Veja que todos os reversos, eles mantêm o mesmo padrão de cores, que com isso eu estou querendo dizer a mesma frequência, o mesmo padrão. E aqui a gente tem a única exceção. O coronário, ele tem um reverso, só que ele é de altíssima frequência e o reverso dele é de baixíssima frequência. É a única exceção. Onde é que fica este centro? Na zona que é chamada de períneo, que na mulher é entre a vulva e o ânus, no homem é entre a bolsa escrotal e o ânus. Aquela região chamada períneo, é ali que está o centro períneo, que é o reverso do coronário. A gente precisou muito poucas vezes de trabalhar esse períneo, muito poucas. Mas às vezes que precisou, deu resultados fantásticos. Principalmente em pessoas com muita dificuldade de equilíbrio físico. E que não era dependente, por exemplo, de uma labirintite. A pessoa não consegue se equilibrar de jeito nenhum. Normalmente é esse eixo aqui que não consegue se ordenar. Se você faz perpendiculares, melhora, mas nunca é suficiente. É porque você precisa forçar o alinhamento desse eixo. Depois que a gente já tinha isso estabelecido, a gente já tinha, acho que lá no Leão já tinha falado isso ali há uns 4 ou 5 anos, aí apareceu lá uma pessoa de acupuntura e mostrou que, é que eu não vou me lembrar aqui o nome, mas eu acho que é o VG, um vaso governador e o outro qual é? Pronto. Tem um que vem aqui junto exatamente do coronário para o
para o que eu estou chamando de esplênico, e tem o outro que volta com as informações, que é exatamente a função exata desse eixo coronário períneo. Quando é que a gente precisa trabalhar isso? Nesses casos, às vezes já aconteceu até alguns casos de pessoas que recebem um passe, e o passe desestruturou por algum motivo, ou o magnetizador descuidou, concentrou demais, ou não dispersou o suficiente, e a pessoa, quando vai sair da maca, ela não consegue, ela fica muito tonta, muito. E aí, esse foi um dos casos, né? Se tentou de tudo, e aí me chamaram, eu estava atendendo outra pessoa, me chamaram, eu falei, estamos com esse caso aqui. E a pessoa não se equilibrava de jeito nenhum. Aí a gente perguntou se ela tinha labirintite, se tinha alguma coisa, eu disse, não, se eu tenho, começou hoje. Bom, então vamos imaginar a hipótese fluídica. Você deita lá, como a gente trabalha com maca é mais fácil, a paciente voltou a deitar, e aí pede para ela ficar na posição fetal, né, de banda, fetal, e deixando o bumbum praticamente na beira da maca, né? Então você tem acesso ao coronário e ao períneo. Então a gente dispersa no coronário, transversais, dispersa no períneo. Se você tiver um braço extenso, sustenta no coronário e arrasta para o períneo, depois dispersa no coronário, depois dispersa todo, e aí no final põe ela em pé e dispersa perpendicular. Mas é tiro e queda. Então, agora é uma técnica às vezes desconfortável, né? A pessoa, de repente, está de vestido, como é que você vai pedir para ela ficar, né? Então, mas a gente lá na nossa instituição, como as nossas cabines são todas cortinadas, as nossas cortinas, elas não fecham completamente, e é feito de propósito. A gente não quer nenhuma cabine fechada. Então, qualquer pessoa pode passar a qualquer momento e pode olhar, para evitar qualquer possibilidade de alguém querer fazer qualquer coisa, né? Então, mas é inconveniente para danado. O pessoal já acha estranho, porque a maioria dos centros não tem maca, lá tem. Ainda por cima você tem que fazer alguns comportamentos desse jeito, mas é extremamente funcional. Você resolve muitas coisas que antes não tinha solução. A pessoa saía tonta e não, espera aí um pouco, espera aí 15 minutos. Não, aliviou, mas não está ainda muito legal. E a pessoa vai para casa meio tonta. Muitas dessas pessoas não voltavam. Não voltavam porque é muito estranho. Você vai para um negócio para ficar bom e sai de lá ruim, você não volta mais. Então, por conta disso é que a gente a cada vez vai pesquisando, avançando e chegando em algum lugar. Então, aqui o revexo do coronário é mais ou menos como uma planta, né? Então, para a parte de cima, você tem toda a fronte, onde tem os frutos, folhas e tudo, e a raiz, né, que seria a zona do períneo. E o outro, aqui o meng-men, você tem o umbigo, o meng-men está exatamente lá atrás, fazendo par com ele. Existem algumas escolas que colocam o meng-men como ele estando um pouquinho acima do umbilical. Porque na realidade o centro umbilical ele está bem aqui, ó, é um pouquinho abaixo do umbigo propriamente dito, né? E aí algumas pessoas acham que lá por trás o meng-men ele estaria na parte superior do umbigo. Na nossa visão, na nossa percepção psicotátil, eles estão igual aos outros no mesmo eixo. Uau! Nossa, deu um close aqui. E aqui está o esplênico que você tinha perguntado. Aqui está a entrada do esplênico, aqui está a saída dele. Está aqui a mesma entrada, vista de dois ângulos. Está aqui, ó, ele entrando aqui e saindo aqui. E aqui vem uma pergunta. O que esperam as pessoas que buscam o passe? O que é que elas esperam da gente? Teoria? Conceitos? Brigas? Discussões? As pessoas que vêm pedir o passe, eles estão atrás do quê? Eles estão querendo isso da gente. As discussões a gente deixa para os momentos próprios.
Uma pessoa que vem buscar um passe, olha, talvez vocês nunca tenham parado para pensar, mas tem gente que para entrar numa casa espírita, para receber um passe, é um negócio do outro mundo, é algo sobrenatural. O sacrifício que elas fazem interior, psicológico, é algo muito grave. Aí chega lá, você faz um passe qualquer, de qualquer jeito, e a pessoa sai passando mal. É muita inconformação que essa pessoa leva dentro da alma. Então é muito importante a gente saber, bom, a pessoa que vai receber passe comigo, ela veio buscar o quê? Ela está querendo uma ajuda, eu estou capacitado para dar ajuda, ainda que eu não esteja, eu vou fazer o melhor para dar. Então não adianta a gente ficar fantasiando, não. Nós temos oferecido isso que essas pessoas procuram? Sejamos honestos. Será que eu tenho oferecido isto? Porque é meio desesperador. Vou chegar uma pessoa, olha para você e diz, me dê um passe. Aí você dá um passe, quando a pessoa entra na cabine, você diz, oh Deus, será que vai dar certo? Olha que isso é desestruturante. A gente tem que ter muita confiança no que vai fazer. Afinal de contas, quem está por trás, regendo tudo, é este homem. É Jesus que está por trás. Ou a gente acredita nisso, se não acreditou até hoje, está na hora. Ah, mas depois que eu vi essas coisas aqui, eu acho que eu não vou ser passista nunca. Então você vai ser mais preguiçoso ainda do que já era, né? Porque até a gente não saber, fica a desculpa, mas depois que você sabe, aí não tem mais jeito. É lógico que isso eu só ia dizer no final do curso, mas eu vou dizer agora, vocês vieram porque quiseram, agora não tem mais volta, não tem marcha ré não, esse negócio aqui é só para frente que anda, né, Ana Bastos? Entrou no trem, né, mas em Minas, agora já está no trem, agora tem mais jeito, agora vamos que vamos, né? Diga, meu amigo. Passe padrão, vamos lá. Eu entendi sua pergunta. Primeira coisa, não fique só na imposição. Esse é o primeiro erro, não fique só na imposição. Porque ficar só na imposição, você tem muito mais possibilidades de congestionar do que de resolver. Pelo motivo que eu já dei, você vai colocar a mão aqui, você vai congestionar. Ainda que você tenha pouco fluido, vai dar uma congestionada. O que a gente tem no modelo atual, o que a gente tem de vantagem? Porque tudo que tem vantagem e desvantagem, sempre aparece uma coisa ou outra. Qual é o nosso modelo atual? Só imposição e muito rápido. Se é muito rápido, o congestionamento é pequeno. Essa é a única vantagem que tem. É o menos mal, né, Humberto? Então você tem isso a favor. Então as congestões vão ser muito pequenas. Eu conto uma história real que também acredito que muita gente já ouviu, mas vamos lá. Eu era diretor da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e nessa época eu viajava muito profissionalmente. E eu tinha passado um mês fora. Quando eu cheguei em Natal, num domingo, tinha reunião pública e eu aplicava passes também no domingo à tarde. Nessa época eu já era o diferente, né? Eu era o único que fazia as coisas diferentes, mas todo mundo tinha que fazer dispersivo. Até porque na época eu era diretor mediúnico da federação. Aí quando eu cheguei, estava lá um outro diretor, mas ele estava me esperando na porta, com riso. Ai, Jacó, diga aí, rapaz, tudo bom? Tudo, mas deixa eu lhe contar uma novidade. Diga lá. Estava esperando aqui para lhe dizer, diga, seguinte, agora não pode mais movimentar as mãos. Eu disse, como é que é? Não pode. Eu digo, então já viu que eu não vou aplicar o passe. Eu disse, aí é que está o problema. Está todo mundo esperando o que é que você vai fazer. Se você não aplicar, você se rebelou. E se você movimentar as mãos, você vai desrespeitar uma ordem da diretoria. Então você vai ter que aplicar e não pode movimentar as mãos. Aí ele chega a rir. E está legal. Mas chegou a hora do passe. E ele era quem coordenava a entrada do público. E o público era assim, se eu não me engano, eram três cadeiras, ou sei lá como.
Mas eram múltiplos, então cada um se encarregava de aplicar passe em 3. E ele chegou de propósito e me colocou logo aqui, porque a porta que ele tomava conta era aqui, eu fiquei aqui logo com os primeiros para ele ficar ali me vigiando. Eu digo, beleza. Então, ele foi lá, fez a vibração, pronto, meus irmãos, vamos começar agora, vamos. Aí eu fui lá para o primeiro. Dispersivos com sopro. Não mexi com minhas mãos. Apliquei 3 dispersivos. Quando terminou, ele estava, não pode soprar. Eu disse, não, senhor. Você falou para mim que não pode mexer as mãos. Mas não pode soprar também. Eu disse, não, senhor, isso não foi discutido. Mas não pode, eu digo, não. Claro que eu posso, e vou soprar. E os colegas lá olhavam para mim assim, eu até quebrei a concentração da cabine, né? Imagina que aquele espaço naquele dia não funcionou nada, né? Aí veio a próxima rodada, e a próxima eu soprar o povo. Até que terminou. Quando terminou, que ele já ia saindo, pisando, assim, ei, psiu, senta aqui. Eu não estou perguntando, não, sente aqui. Mas eu não quero passe. Ele disse, eu estou lhe perguntando, eu estou dizendo que sente aqui. Aí ele sentou. Eu fosse ele, eu não queria sentar. Mas ele sentou. Aí eu disse, quer dizer que não pode movimentar as mãos, é para fazer só em posição. É. E você acredita em Jesus? Claro. Eu digo, então você reze para Jesus, porque eu vou fazer um passe concentrado na sua cabeça. Mas eu não quero. Eu disse, eu não estou perguntando se você quer, eu vou fazer. Só que aí eu não fiz 1 minuto, eu fiz ali uns 4, 5 minutos. Então, liguei as turbinas. Fiquei lá. Eu terminei, tirei a mão e disse, pronto, meu irmão, só isso. Rapaz, eu não estou conseguindo me mexer. Eu disse, não, pode, levanta, tem besteira. Não, rapaz, está doendo meu pescoço, minha cabeça. Eu disse, não, isso aí é impressão sua. Levante. Não, rapaz, vai, faça alguma coisa. Eu disse, eu não sei fazer alguma coisa. Eu não posso mexer as mãos. Não, rapaz, mas você faz aí aquele espaço. Eu disse, não, aquele espaço não. Vamos começar bem direitinho. Você vai fazer assim, você diz, Jacó, por favor, faça uns dispersivos do meu coronário. Rapaz, você sabe o que é? Se você não pedir, eu vou embora. E ele ficou lá travado na cadeira. Eu ia saindo, ele me chamou de volta. Na terceira vez, ele, tá bom, pai, por favor, faça. Eu disse, não, não é assim. Calma, você vai assim, Jacó, por favor. Porque eu estou aqui de muito bom amor para você, eu vou fazer, agora você tem que pedir. Até que eu fiz ele dizer, faça um dispersivo na minha cabeça. Ele não quis dizer coronário. Tá bom. Aí eu fiz lá um monte de transversais, depois longitudinais. Terminou e disse, e agora? Eu disse, você é um bruxo, feiticeiro, você... E saiu, eu digo, não, peraí, não sai agora não, ainda quero falar com você. Se agora você chama a diretoria, porque esta semana a gente tem que revogar a sua lei, porque foi ele que tinha colocado, né? E você vai ter que convocar a diretoria, porque senão não vai ter mais passe na federação, porque aqui ninguém vai ficar fazendo passe concentrado. Ou seja, você está querendo administrativamente colocar uma regra, não é alguma coisa que você não gosta. Mas ele sentiu na pele, nunca mais ele quis que ninguém fizesse só imposição. Porque ele sentiu. Lógico, eu só estava envolvido só com esse desejo dele aprender. Na realidade, tem horas que não tem um argumento maior do que você, tá bom, então vamos aqui para as vias de fato, vamos ver então o que acontece. Você vive duvidando, num seminário lá em Natal, isso já tem 5 anos, aconteceu um caso curiosíssimo. Naquele ano, tem um senhor que era o 11º seminário que ele fazia comigo, 11. Imagine, todo ano ele fazia, aquele era o 11º. Então, quando chegava na parte prática, que ele ia fazer os exercícios, ninguém já nem olhava para ele, né? Ele, para todo efeito, é uma pessoa, ele só não quer aplicar passe, mas de curso ele já sabe tudo. Aí, no meio, quando terminou um dos exercícios,
A pessoa que estava com ele começou a passar mal. Porque a mulher vai vomitar e todo mundo apavorado. Eu disse, não, calma, deixa aí. O que foi que aconteceu? E a mulher lá mal diz, não, faça um pouquinho de dispersivo, mas não faça muito não, só para ela maneirar. E ela, não, eu não quero não. Eu disse, não, para aí. Ela foi, fez um pouco, ela aliviou mais. Mas vamos conversar aqui. Mas ela não ficou bem não, ela ficou pálida, suando, ainda passando mal. Eu sou caridoso, nessas horas eu deixo mesmo. Para a gente ver se o negócio é para valer, né? Portanto, se alguém aqui for para Natal, se passa mal, já sabe que vai passar mal mesmo, né? Aí ele chegou e disse, mas uma coisa, o que foi que você fez? Aí ele, na maior cara de pau, disse assim, olha, todo seminário você diz que não é para fazer passe de baixo para cima. E eu resolvi testar. E ninguém viu, porque como ele era uma pessoa da casa, ninguém foi prestar atenção. Ele disse, não, mas eu fiz pouco, eu fiz só umas 5 vezes. Depois que foi organizada a mulher, depois ela foi atendida, então quando ela ficou boa, ela queria partir para cima dele. Porque não adianta, tem coisas que é muito séria. E tivemos uma experiência semelhante, já real, um magnetizador nosso, uma mulher entrou para a cabine, e ele tentou fazer vários dispersivos, e a mulher estava reclamando de ir ficando tonta. E ele tentou de diversas formas e não reagiu. Ele, em vez de pedir ajuda a alguém, ele resolveu ele mesmo resolver. E aí ele disse, eu vou fazer aqui uns passos de baixo para cima, que isso vai dar um equilíbrio na mulher. E deu certo. Ele aplicou, ele disse que aplicou pouco, e a mulher disse que ficou bem. Aí a mulher foi embora. Só que quando a gente termina, a gente reúne os trabalhadores para conversar o que foi que aconteceu, se teve alguma coisa que chamou a atenção. Aí ele honestamente contou, disse, eu sei que não é permitido, mas eu fiz e deu certo. Aí eu estava presente, eu disse, olha, muito parabéns pela sua honestidade, foi ótimo, mas não repita, porque pode complicar, é arriscado. Tá bom. Na semana seguinte, a mulher ia ser atendida por outra pessoa, ele viu, ele pegou a mulher e catou a mulher e trouxe para ele atender. Colocou na cabine, quando foi no final, a mulher estava tonta. Aí ele chegou, fez de novo. No que ele fez de novo, a mulher começou a vomitar, começou a ficar cair. Aí foi um Deus nos acuda na cabine. Depois, no final, e só quem percebeu foi quem estava lá por perto, né? No final, ele chegou e disse, olha, eu preciso confessar, eu desobedeci, fiz de novo e deu tudo errado. E depois que a mulher se recuperou, ela disse que depois que saiu daqui na outra semana, do outro dia até ontem, ela passou mal. Esse é o preço. Esse é o preço. É um preço muito caro, porque não é você quem está pagando, é o paciente que está pagando. Como é que você cuida disso depois? O paciente passou mal e você vai cuidar dele quando? Daqui a uma semana? E se ele passar uma semana mal, como é que fica? Então, os princípios básicos do magnetismo, a gente tem que aprender, a gente tem que assimilar e segui-los. O Deleuze, ele usa a seguinte expressão: nós podemos fazer tudo, menos contrariar os princípios, o que é uma liberdade muito grande. Então, você pode experimentar muitas coisas, mas você tem que saber quais são os princípios. Os princípios são: nunca concentre num único ponto, sem fazer nada, ele mesmo adverte ali. Quando você fizer um passe, no final, faça dispersivos complementares, isso faz parte de um princípio. Mas um dos princípios mais graves que tem é: não contrarie as correntes, ou seja, não vá dos pés para a cabeça, nem faça circular invertido. Aí as pessoas vão inventar de brincar com isso. Tem um magnetizador aqui de Goiânia, um senhor acho que conhecido aqui de alguns, doutor Desir. E Desir, ele diz assim: olha, para você fazer essas experiências de baixo para cima, só se for na sogra. Bom, quer dizer,
É um indivíduo que eu não sei por que ele tem tanta raiva da sogra dele, porque dizer um negócio desse, eu não faço na minha de jeito nenhum, porque ela mora muito longe, ela mora na Inglaterra, e eu adoro ela por isso. Então, meus queridos, é assim, a gente vai ter um intervalo para o almoço, a Ana pediu até para eu estender um pouquinho mais, mas eu vou preferir, a não ser que alguém queira fazer uma pergunta para a gente ir até as 12h30, é isso que você quer? Gente, eu só queria pedir um favorzinho para vocês, antes de que a gente se disperse, né? Na volta do almoço, eu sei que no final do seminário é mais complicado, algumas pessoas às vezes têm que sair cedo, têm que viajar e tal, mas na volta do almoço eu gostaria de fazer algumas fotos aqui com as pessoas que estão de fora, tem pessoas de Valadares, pessoas de outras cidades, né, de Ipatinga, de outras cidades, então para a gente vir as pessoas aqui na frente, com o Jacó, para a gente fazer uma foto das caravanas que são de fora. No final do seminário, aí sim eu quero que todo mundo venha aqui à frente para a gente fazer uma foto com todo mundo. Lá fora? Então essa foto no final, ela quer fazer a foto lá fora, tá bom?